Ô Paulinha, e ontem você trouxe o chamado ódio do bem, né, em relação ao Olavo de Carvalho, com pessoas inclusive celebrando a morte do escritor. Mas teve gente que repreendeu contra esse tipo de comportamento, né? Pois é, uma das pessoas foi a apresentadora do MasterChef, jurada do MasterChef, né? A Paula Carosseira, agora ela não é mais jurada, tá com o programa dela novo, tem o canal no YouTube, todo mundo conhece, é uma chefe bem famosa, tem restaurantes também aqui em São Paulo, uma rede em todo o Brasil, e ela disse o seguinte, olha, celebrar a morte de quem seja é uma bosta. Não sejam tão minúsculos. Eu queria tentar imitar a voz, fazer um sotaque, mas a Zoe, acho a Zoe conseguiria melhor. A Zoe faz. Com certeza. Mas aí ela também... Não, imagina. Não. Fazer algum sotaque para fazer uma... Aqui... Ela imita muito bem, ela imita bem. E aí ela pegou e depois retuitou, por exemplo, o Marcelo Lins, que disse: é sempre importante reafirmar os limites entre civilização e barbárie. Por exemplo, no ambiente civilizado, nenhuma morte é motivo de celebração. E depois ela deu também um RT num outro perfil que dizia: eu não festejo a morte de ninguém, festejarei sim a morte do fascismo. No dia em que não houver mais fascistas, nazistas, sionistas, bolsonazistas, franquistas, pinochetistas e etc. na face da terra, aí sim celebraremos todos juntos o triunfo do amor. Aí a Paola retuitou ele e escreveu lá: exato, não morreu o negacionismo, não morreu o fascismo, não morreu o ódio. Agora podem falar e dizer o que querem a respeito disso e outras coisas. Ai, minha amiga! E aí, Zoe Martínez, como é que você vê esse ódio? Olha, essas brigas, essas confusões, Paulo, elas são muito pequenas se comparadas com o legado que o Olavo deixou. O Olavo é o pai do conservadorismo aqui no Brasil. Ele despertou os conservadores aqui. Através do Olavo, pessoas que eram conservadoras e muitas não sabiam ou não tinham coragem de vir a público falar, né, tomaram coragem quando conheceram Olavo de Carvalho. Então, ele completou lindamente a sua missão aqui na Terra. E ele falava que esse negócio de política não era com ele. Que o que ele queria era a filosofia, transformar a vida das pessoas. E isso ele fez assim excelente. Transformou vidas, direta e indiretamente. Porque as vidas que ele transformou diretamente através dos seus alunos, esses alunos passaram todo esse conteúdo, todos esses ensinamentos que o Olavo passou para eles, passou adiante. Então, se hoje a cultura no Brasil não está tão ruim, é graças ao Olavo de Carvalho que conseguiu recuperar uma parte dessa cultura no Brasil que a gente perdeu por causa da esquerda no poder. E sobre esse ódio, olha, você pode discordar politicamente das pessoas. Agora, desejar a morte de um humano, cara, é desumano. Porque você não conhecia o Olavo, eu conheci o Olavo pessoalmente. Olavo, pessoalmente, cara, era um doce de pessoa, uma pessoa que não desejava mal a ninguém, uma pessoa do bem mesmo. Então, uma coisa é a pessoa com seus posicionamentos políticos, com as suas ideias, suas convicções. Outra é Olavo, pai, avô, amigo, patriota. Agora, por que vocês acham que está acontecendo isso na sociedade, né? Porque eu tenho certeza que se o Lula, por exemplo, vier a perder a sua vida, vai ter muita gente que vai comemorar a morte do Lula, da mesma maneira como vão comemorar se caso o Bolsonaro venha a nos deixar, enfim. O que leva o ser humano a comemorar uma morte, hein, Ana? Então, comemorar uma morte, isso realmente não usa, isso é desumano. Né? Mas eu acredito que as pessoas, né, que não iam ao encontro, né, do que o Olavo falava, elas podem estar comemorando, sim, talvez o fim do negacionismo, sabe? Porque uma pessoa que pregava a não vacinação, que morreu de Covid, sem vacinação... Não morreu de Covid, Ana. Tá, mas ele pegou a Covid dia 16. Pegou, mas ele já estava internado há um tempo. O médico dele falou que não foi Covid. Ele morreu depois de 8 dias. O médico dele falou que não foi. Essa informação, oficialmente, ela não foi divulgada. Não foi divulgada. Mas, então, é uma pessoa, né? Estamos vivendo um momento crítico mundial, né? No qual todos precisamos da vacina exatamente para retomar a vida normalmente, igual estamos debatendo aqui, né? Porque precisamos de retomar a economia para
a vida voltar ao que era antes, né? Para as pessoas comerem, para as pessoas terem o que comer. Então, as pessoas têm que se vacinar e ele vai ter que ser enterrado onde? Numa terra redonda. Então, eu acho que é isso que é complicado, entendeu? Agora, comemorar, não. Podemos comemorar, sim, o fim, talvez, o início do fim do negacionismo, né? Porque quanto mais antivacinas, menos antivacinas. Você falou de terra redonda porque tem essa fake news da esquerda falando que ele era terraplanista, né? Nunca. Pois eu encontrei o Olavo pessoalmente, eu perguntei isso e ele falou que foi mal interpretado, distorceram as palavras dele e ele questionou, ele fez um questionamento. Isso não quer dizer, fazer um questionamento é uma coisa, não quer dizer que você acredita nisso. Ah, que ótimo. Tá? Então, que bom que a gente pode reafirmar, então, que a Terra é o quê? Redonda. Ah, tá vendo? Agora, mas ele não afirmou, gente, que a Terra era plana. Nunca falou isso. O Zé de Abreu falou que morreu o pai do bolsonarismo e agora falta o filho, né, Paulo? Então, quer dizer, são manifestações realmente muito odiosas, odiantes em relação a uma pessoa. Eu acho que você tem que combater as ideias, né? Se você discorda, se você repudia as ideias do Olavo, você pode até estabelecer uma crítica ao legado que ele deixou, né, ao que ele propagava. Agora, celebrar, pisar em cima do caixão de uma pessoa que tinha, como a Zoe falou, uma família, pessoas que gostavam dele, eu acho que não é correto você fazer isso. Ainda mais no ambiente público como a internet, porque você acaba alimentando ainda mais, né, essa coisa tóxica aí das redes sociais. Fala, Sabará. Ontem eu tive o desprazer de entrar em um desses grupos de áudio do Twitter e lá o título da conversa era O Legado de Olavo de Carvalho. E aí eu entrei, outras pessoas que eu conheço entraram também. E assim, era patético, porque as pessoas que estavam debatendo não tinham lido uma obra sequer de Olavo, não sabiam sobre o que Olavo falava, e todos eles o taxando de negacionista, de violento, de uma pessoa fascista, um monte de adjetivo, quando na verdade ele defendia exatamente o contrário. Ele era contra as ditaduras, ele era a favor da liberdade individual, que as pessoas acordem para não serem dominadas por ditadores, por políticos que têm essa vontade de dominação. Então, o Olavo, quando você estuda a obra dele, você vê que é exatamente o oposto. Ele fala de amor ao próximo, ele fala de cristianismo, ele fala de você doar a sua alma em prol do coletivo. Todas essas falácias que foram colocadas, eu acho muito interessante, o pessoal estava falando sobre discurso de ódio do Olavo, pelo jeito que ele falava. Então, discurso de ódio é você desejar a morte de uma pessoa. Agora, você defender as liberdades, o amor ao próximo, cuidado das pessoas pobres, inclusive, é o contrário. Então, a esquerda tem essa mania. Tudo que eles não concordam é discurso de ódio, que é uma grande palhaçada, na minha opinião. Eu fico pensando aqui, é uma grande incoerência dessas pessoas, por exemplo, que defendem, aliás, que criticam esse negacionismo que chamam, mas vão lá, ao mesmo tempo, e comemoram a morte, né? Porque se você critica um certo negacionismo em relação à Covid-19, pressupõe que você está em defesa da vida, certo? Que você está defendendo, enfim, que as pessoas sobrevivam e tal. Quando uma pessoa vem a perder a vida, ou seja, ela simplesmente perdeu o maior bem que nós temos, que é justamente nós estarmos neste planeta hoje, podendo conversar, podendo viver aqui. Não é incoerente isso? Não muito, é? Enfim, muito. Mas a esquerda é incoerente. Você critica de alguma maneira esse negacionismo, mas ao mesmo tempo você promove uma comemoração em relação à perda de uma vida. Para mim é um negócio que, enfim, é o ódio do bem, né? Mas você também pode estabelecer uma crítica ao fato do Olavo de Carvalho, no começo da pandemia, pelo que eu li de algumas manifestações dele, menosprezar a potência e a agressividade desse vírus, né? Teve até um post lá que ele falava que a doença nem existia, e o fato depois dele ter pego a Covid-19, e mesmo com a informação oficial de que ele não morreu de Covid, mas obviamente, né, gente, se ele estava com Covid há 9 dias após aí o anúncio da morte dele, isso pode ter... Só um minuto. Isso pode... Ele já estava com a saúde muito debilitada. O Covid pode, Zoe, potencializar, acelerar as comorbidades que ele tinha. Mas isso aí o médico dele que tem que dizer, né? Não, Zoe, essa médico assim, dele já disse mas que a Covid pode agravar esse quadro. Gente, essa discussão de morrer com ou morrer de,
Dá na mesma. O fato dele não ter se Dá na mesma. vacinado. Dá na mesma. Se você tem Ele veio pro Brasil, você tratou aqui, estava super debilitado, foi internado de novo lá e agora a culpa é do corona. Não, Zoe, eu não estou dizendo que a culpa é do corona. É só que essa discussão do com e de que a sociedade brasileira começou a fazer, eu acho, pelo menos, que é uma discussão inócua isso. Porque se você morreu com ou se você morreu de Covid, dá na mesma. Não há nenhum tipo de diferença. É lógico que dá. Porque, com Covid, escuta, não é o seguinte, de Covid, Paulo. Zoe, se uma pessoa tem algum tipo de comorbidade, se uma pessoa tem algum tipo já de debilidade, ela veio a pegar Covid e a Covid potencializou isso, ok, aí você vai falar, não, mas não morreu de Covid porque ela já tinha aquela determinada doença, aquele determinado problema. Mas se não tivesse a Covid, poderia não ter potencializado essa doença que ela tinha. Então é uma discussão inócua. Do mesmo jeito que tem gente assintomática. Mas acho que é importante entender que isso acontece na direita, isso acontece na esquerda, e isso acontece muito. Acontecia, eu acho, de forma mais anônima na internet. É interessante de observar como agora, até, né, perfis verificados, o pessoal dando mesmo, tipo, o CPF lá, né? Sou eu mesmo e estou falando aqui de uma forma bastante agressiva. Você falou do Lula, o Lula perdeu um neto, né, enquanto se esteve preso e recebeu, de fato, uma hostilidade que eu acho que não cabe no momento de luto. Né, não é no momento de luto dele, é no momento de luto de qualquer pessoa, né? Então, como o Vini falou, acho que críticas a respeito de como ele se portava, a gente viu aqui pessoas dizendo que ele se portava de um jeito peculiar, eu considero que ele era extremamente grosseiro, eu considero que ele alimentava, sim, um sistema de assassinatos de reputações, ele e as pessoas que são os alunos do Olavo de Carvalho. Para mim, ele não é exemplo de, olha, vou aqui dar a minha alma para ajudar os pobres. Para mim, para Paula, não. Para muitos, sim. Agora, no momento da morte dele, também isso não vem ao caso. É uma pessoa que faleceu. Isso deve ser respeitado em qualquer religião e em qualquer sociedade civilizada.